Bom dia, irmãos. Que, que o Senhor possa nos dar graças nessa manhã, porque Ele nos trouxe até aqui, essa manhã fria, né? E o Senhor, Ele já tem nos dado essa intrepidez de estar aqui, porque nós fomos salvos por um Deus que sofreu morte de cruz, pagou um preço altíssimo para que cada um aqui não sofresse a condenação. Amém? Eu queria ler com os irmãos dois textos. O primeiro está em João 6. Se os irmãos pudessem abrir lá comigo, por favor. Esse é um texto muito conhecido, né? É um texto maravilhoso. Eu acho que se a gente fosse conversar sobre ele aqui, a gente podia passar horas, dias, semanas. Queria ler até o versículo 11. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar-lhes a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se então, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. O segundo texto ele está em Isaías, Isaías 55. Esse texto aqui, quero que os irmãos se atentem, principalmente para o título dele: Graça oferecida gratuitamente a todos. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vamos orar, irmãos. Senhor, nessa manhã nós invocamos o teu nome, Pai, porque é somente pelo seu amor, Senhor, que nós fomos atraídos a esse lugar. Nos dá, Senhor, fome de Ti, que nós possamos ser sacrifícios vivos, Senhor, que o nosso louvor, que nossas orações possam ser aroma agradável a Ti, Senhor. Encabeça, Pai, essa reunião. Em Seu nome nós oramos, Pai. Amém. Irmãos, eu queria rapidamente, dar um contexto desse trechinho aqui de João 6. O nosso Senhor Jesus ele já tinha ordenado os seus 12 para eles saírem e pregar o Evangelho. Então, esses discípulos eles saíram, eles pregaram, eles expulsaram demônios, eles efetuaram cura, tudo isso com a autoridade que Jesus havia incumbido a eles. E esses irmãos, né, esses discípulos, juntamente com Jesus, estavam muito cansados. Depois desse tempo, se não me engano, em Mateus é dito que eles não tinham nem tempo para comer direito. Então, eles realmente estavam muito cansados.
após essa jornada. Então eles se retiraram e atravessando, né, esse mar da Galileia, né, uma numerosa multidão ainda o seguiam. Eles estavam então se retirando para descansar e quando eles chegaram ali na praia, Jesus ele se compadeceu daquela multidão e, e pregou a eles. Nesse contexto, a gente tem que lembrar que, então, os irmãos estavam, né, Jesus e seus discípulos estavam cansados, o imperador já estava perseguindo Jesus, porque ele já havia escutado, né, sobre todas essas maravilhas que ele estava fazendo. É interessante aqui como nós vemos a humanidade do nosso Senhor Jesus, porque ele se compadeceu mais uma vez dessa multidão que o seguia. O Senhor Jesus estava triste, porque João Batista acabava de morrer também. Então, o amigo da noiva, ele tinha acabado de ser assassinado por esse próprio imperador. E aqui nós temos também o contexto da Páscoa, que a Páscoa ela estava próxima. É interessante quando a gente pega para ver aqui nesse versículo, o versículo 4 fala: Ora a Páscoa, festa dos judeus. Então não era mais a festa do Senhor. Então isso já trazia também um sentimento gigantesco de tristeza, porque a Páscoa ela já havia perdido o seu sentido. Então, o Cordeiro Pascal, que estava ali, presente, abatido, cansado, com fome, ainda se compadeceu, pregou para aquela multidão e ele já se adiantou de um problema. Qual que era o problema? Que essa multidão ela haveria fome. Então Jesus pergunta a Filipe, aqui é interessante também a escolha do Senhor Jesus com Filipe. E ele pergunta: onde compraremos pães para lhe dar a comer? E aí a resposta do Filipe, e ele escolheu o Filipe aqui exatamente porque esse discípulo ele tinha um olhar muito natural, quase que como o ver para crer, né? Esse mesmo discípulo que tinha sido mandado, que expulsou demônios, que efetuou cura, esse mesmo irmão, ele ainda dá essa resposta para o Senhor, que não lhe bastariam 200 denários de pão para cada um ainda receber um pedacinho. Então Jesus pergunta onde e Filipe responde: Não, Jesus, espera aí, o senhor não está entendendo aqui, ó. Fazendo a conta mais ou menos de cabeça aqui nessa multidão, acho que uns 200 denários daria mais ou menos para um pedacinho de pão. Só que o Nosso Senhor ele já havia se posicionado há muito tempo. Ele já sabia o que ele estava para fazer aqui. Ele já sabia de todo o problema que haveria ali no meio daquela multidão. É interessante aqui quando nós vemos que o dinheiro ele fala muito sobre recurso, sobre nossa força. Tanto é que foi a primeira coisa que esse discípulo aqui ele pensou, né? Não, senhor, ó, o problema aqui não é onde, né, senhor? Sendo que o problema era onde? Eles estavam numa região desértica. De onde que eles iam? Não tinha uma padaria ali no lado. Só que ele deve ter pensado assim, porque ele também não era tolo, né? Ele devia ter pensado, não, senhor, ó, se a gente tiver dinheiro aqui, eu corro ali na cidade, não tem problema. Mas 200 denários, senhor, 200 denários vai dar só um pedacinho aqui para cada um. Só como Nosso Senhor, ele é incrível, né? Ele é incrível porque o preço não tem a ver com dinheiro, irmãos. O preço ele foi pago pelo único que poderia pagar, que custou tão caro.
Os irmãos me perdoem. O Deus homem, ele desceu aqui na terra, ele sofreu morte, cruz, seu sangue e o seu suor derramaram ali naquele madeiro. E como lido em Isaías 55, foi de graça, irmãos. Custou tão caro, mas foi de graça. Para que hoje nós pudéssemos nos achegar aqui nesse local. E o versículo 11 também é muito interessante, porque ele fala, então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, o distribuiu-os. Então, depois vem André, né? André, com a solução dele também, um pouquinho mais de fé, né? Digamos assim. Ele falou assim, ó, senhor, tem um rapazinho ali que tem cinco pãezinhos e 2 peixinhos, né? Não é muito não, né, senhor? Mas é o que a gente tem aqui. E Jesus já sabia que o Pai já havia dado essa provisão através desse rapazinho. Então, esse é o motivo de Jesus ter dado graças, né? Ele já reconhece que o próprio Pai já tinha preparado tudo. Então, Jesus, na condição dele de homem, ele dá graças ao Pai. Que nós possamos ter esse sentimento essa manhã, irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando. Vou chamar o Luiz para partir o pão aqui com a gente, por favor. Irmãos, irmãs, podemos nunca perder de vista que o que coroa esse tempo de comunhão é realmente a mesa do Senhor. Que ali está, de fato, representado tudo o que Ele é, tudo o que Ele fez. De fato, coroa todo esse tempo de comunhão. E agora nós temos a oportunidade também de entrarmos na palavra viva do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração, irmãos, nessa manhã, de maneira breve, até porque o próprio, digamos que, o tema central do que está aqui no meu coração é o que realmente vai desencadear, logo após o meu compartilhar, é o que eu creio, acredito ser também da parte do Senhor. Nós conhecemos, inclusive, acho que 2 ou 3 mensagens, vi o nosso amado irmão compartilhar sobre as 42 estações, né, do caminhar do povo de Israel pelo deserto e tudo. E em Números 11, nós vemos ali em determinada estação, talvez a 11ª, não tenho certeza, né, que eles estão ali em Quibrote, Atavá. Números 11 é conhecido de muitos de nós, talvez de todos nós. Irmãos, eu peço de vocês, na verdade, o Senhor, a atenção de vocês. Nós estamos diante da palavra viva do Senhor, né? Esquece o Rogério. Ó Senhor querido, vamos lá. Então, em Números 11, irmãos, o que acontece? O povo está ali murmurando das comidas do Egito, lembrando daquilo com saudade. Ainda dizem que comiam de graça. Parece que foi feita uma lavagem cerebral neles, né? Do tanto que eles trabalhavam para obter aquelas comidas. E Moisés diz ao Senhor que aquele fardo, eu estou parafraseando um pouco aqui, tá? Aquele fardo estava pesado demais para ele. Então o que ele faz? Ele declara isso a Deus e Deus designa 70 anciãos para poder ajudá-lo. Então, em Números 11, versículo 17, está assim:
Então descerei ali e falarei contigo. É o Senhor, Deus, falando a Moisés. Tirarei do Espírito, não o Espírito, né? Tirarei do Espírito que está sobre ti, Moisés, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que não a leves somente ou sozinho, né? Eu vou pular 10 versículos adiante aí. Números 11, 27. Diz assim: Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Meio que assustado com isso. No versículo 28, você vê que esse tal moço citado aqui, ele se refere a Moisés. Mas Josué vem e responde, prontamente, se dirigindo também a Moisés. Então, no versículo 28, Josué diz a Moisés: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe, ou seja, vai lá, proíbe esses dois de falar. Não podem profetizar. Bom, não vou entrar no contexto, irmãos, eles poderiam sim profetizar, mas a resposta de Moisés é maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Nós vemos aqui o desejo de Deus. Olha só o que Moisés diz: tomara, quem dera, todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Irmãos, isso é precioso. É o Espírito Santo, através de Moisés, demonstrando o desejo de Deus. Que não mais o Espírito Santo tivesse apenas sobre alguns, mas sobre todo um povo. Então nós temos aqui um desejo, mas em Joel 2, isso se torna uma promessa. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, em Joel 2, no versículo 28, ele diz, eu estou lendo um pouco, adiantando justamente pelo tempo, mas os irmãos sigam com atenção na palavra do Senhor. Em Joel 2, então, nós vemos a promessa. No versículo 28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, Deus anuncia que viria um tempo em que homens, mulheres, jovens, idosos, servos, servas, receberiam do seu Espírito. E nós temos, então, o cumprimento dessa promessa onde? Pentecostes, não é? Então, acontece ali em Atos 2, mais especificamente, eu queria ler com os irmãos Atos 2, no versículo 16 e 17. Vamos repetir aqui, né, o que foi dito. Então, diz assim, isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos, nunca podemos perder de vista. O que tornou isso possível foi a obra redentora do nosso Senhor. Senão, não seria possível. Ele morreu pelos nossos pecados. Foi exaltado, glorificado, não é isso? Entronizado à destra do Pai, e então ele derrama o Espírito do Cristo ressurreto sobre a sua igreja, sobre nós. Sem a cruz, não haveria o Pentecostes. E também, sem a ressurreição, não haveria o derramamento do Espírito. Irmãos, por que eu estou lendo esse texto e que tem me tocado há algum tempo? E muito feliz, creio estar o Senhor, porque aqui, como Assembleia do Senhor, temos procurado ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor, do Espírito Santo, que ele venha glorificar o Senhor no nosso meio, e realmente para que nós não possamos tocar naquilo que ele está fazendo. Tenhamos então sensibilidade, discernimento para isso. Mas eu li essas porções para chegarmos no que reflete hoje para nós, como igreja do Senhor, ou até mesmo para nós aqui, como congregação do Senhor, especificamente falando.
Então, um texto de 1 Coríntios, agora eu gostaria que os irmãos abrissem, 1 Coríntios 14. É a realidade desse desejo de Deus, da promessa ali de Deus através de Joel, o que ocorre em Pentecostes e agora para nós. Como vamos viver isso? 1 Coríntios 14, no versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, que profetizeis. Isso é para mim e para você. Isso é para você, irmão, e para você, irmã. Eu me lembro que a primeira vez que nos reunimos juntos foi no Minas Brasil, aquele bairro, né? E lembro de 2 irmãs compartilhando lá. Depois não as vi mais compartilhando. Bom, mas enfim, irmãos, interessante sabermos o que é profetizar à luz do Novo Testamento, das Escrituras. Então é bom irmos ao original. Então, segundo a concordância de Strong, profetizar significa falar sob inspiração divina, proclamar a vontade de Deus. Olha também o que significa profetizar: exortar, edificar e consolar por meio de uma mensagem dita, inspirada por Deus. E é interessante porque, como profetizar, nós temos aqui também exortar. Vamos ganhar luz também do que é exortar à luz da Bíblia. Exortar é, também usando a concordância de Strong, encorajar, consolar, admoestar, cuidado com essa palavra, tem um significado aqui um pouco amplo, que diz assim: admoestar é exortar alguém com o propósito de ajudá-lo à luz, um acraseado, à luz da palavra de Deus, né? E também fortalecer, incentivar, isso é exortar. Irmãos, então lendo agora o capítulo 14, né, de 1 Coríntios, versículo 23, diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, é o que nós estamos fazendo aqui, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos, ou a palavra é leigos, né, ou incrédulos, não dirão, porventura, estáis loucos? Agora, irmãos, atenção. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Para entender essa palavra julgamento aqui, não é uma questão da maneira natural que nós a entendemos. Julgar aqui, eu vou ler. A ideia aqui é que, ao ouvir que o que profetizamos, ou o que profetizam, ele mesmo é sondado pela palavra de Deus que está sendo transmitida pelos irmãos. Né? É nesse sentido. A palavra que julgado é anacrinô, que é trazer à luz. E olha como o próximo versículo corrobora essa ideia, que é o versículo 25. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Você viu, irmãos, a importância? É lógico, irmãos, isso para nós não deve ser um peso jamais, porque nós temos timidez, ou até falamos demais. Mas o Senhor deseja que todos falem, que seja uma breve palavra do Cristo que há em cada um dos irmãos, daquilo que nós temos experimentado no nosso dia a dia. Isso enriquece o ajuntamento dos santos. E ainda no versículo 31, porque todos podereis profetizar. Interessante agora, um após o outro. Isso não confunde. Fica claro, né? Um após o outro. Para quê? Para todos aprenderem e serem consolados.
Irmãos, Paulo não está dizendo que todos têm a mesma função no corpo. Mas ele está dizendo que o Senhor, ele pode e quer usar qualquer membro do corpo para transmitir uma palavra, seja de edificação, de exortação, de consolação, de amor, de vida. É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo através de Paulo. Hebreus 3,13 diz assim: exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Amanhã, irmão, será hoje. Depois de amanhã será hoje. Exortai-vos, consolai-vos, encorajai-vos mutuamente hoje. E olha só, irmãos, a finalidade que isso pode trazer em benefício do corpo, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, olha só, eu não sei e nós não sabemos a condição individual de cada um aqui. Às vezes você reter o seu falar e o seu falar poderia alcançar um irmão que pode estar sendo endurecido pelo engano do pecado. Você percebe o poder do seu compartilhar? À luz do Senhor, na comunhão com o Senhor. E estou finalizando. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos nos consolando mutuamente? Nós estamos nos encorajando mutuamente? Porque, irmãos, como foi orado aqui, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, aí sim, foi citado, e Deus de toda consolação. E aquele trecho ali de 3 a 6, nós vamos observar que tudo, irmãos, tudo que o Senhor faz em nossas vidas para forjar-nos como vasos dele, servos dele, não é para reter em nós mesmos. É para que reflita em outros. Se for para resumir, aqueles 3 versículos seria, ele diz, está falando sobre ele e seus cooperadores, seria, a nossa tribulação é para a vossa consolação. E também a nossa consolação é para a vossa consolação. Então, irmãos, e para finalizar, vá diante do Senhor. Agora mesmo, nesse momento. Porque nenhum de nós pode dizer, eu não tenho ganhado nada de Cristo. Nenhum de nós. João 7,38, tão conhecido também. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, crer significa também unir-se. Unir-se. Então, ou seja, se eu tenho uma vida de união com o Senhor, fluirão. Não é uma máquina que vai extrair, não, vai fluir como uma nascente. Aquele poço lá de Samaria, que na verdade é um poço de uma água, de uma nascente, águas vivas. Irmãos, uma vida de união com o Senhor vai redundar em fluir naturalmente no seu compartilhar, vai edificar-nos mutuamente, vai nos encorajar. O Senhor vai se alegrar com isso. Mas só finalizando que, se a sua timidez o impede um pouco, não tem problema. Mas leve isso diante do Senhor. Porque, irmãos, uma pequena palavra sua, pequena, ela pode tocar incisivamente o coração de um irmão que está precisando daquela palavra. Louvado seja o Senhor. Então, que venha o próximo e profetize. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 21, complementando, diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, aqui há um chamado
para nós sermos diligentes na nossa vida cristã, nós precisamos estar apercebidos de qual é a vontade, porque eu tenho muita vontade, nós temos muitas vontades, e muitas vezes oramos, pedindo a Deus a nossa vontade, mas eu preciso discernir qual é a vontade do Senhor, não a minha vontade. Então ele fala, qual é a vontade do Senhor? Ele fala, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O vinho aqui representa as alegrias, a satisfação com o mundo, né? Você às vezes fica satisfeito com seu emprego, com a sua vida conjugal, a sua vida com seus filhos, a sua vida com as suas conquistas. Nós ficamos assim, não somos, irmãos? Isso produz dissolução. Dissolução, isso produz o quê? Separação. Isso não produz a edificação do corpo de Cristo. Quando a minha vida, o centro dela é a minha conquista, a minha performance, a minha vida espiritual, isso não produz a edificação do corpo de Cristo. Isso há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, quem quer ser cheio do Espírito aqui, diz amém. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós nos tornemos cheios do Espírito. E aí fala, como é que eu vou ser cheio? É falando. É falando entre nós com salmos. Irmãos, eu fui ajudado para entender o que é um salmo. Um salmo é uma experiência de Cristo. Um salmo pode ser o salmo que está na Bíblia, mas pode ser uma experiência de Cristo. Irmãos, se o Senhor te der uma experiência durante a semana com o Senhor, de um livramento, ou de uma revelação da palavra de Deus, ou uma experiência em que você foi exortado, ou que você ganhou um encargo do Senhor, não pense que isso é para você. Isso é para você e é para o corpo de Cristo. Tem que trazer para a reunião. Você tem que trazer um hino. Irmãos, às vezes um hino invade o nosso coração, a gente lembra de um hino e aquilo fica mexendo conosco. O que nós devemos trazer? Irmãos, vamos cantar tal hino. Às vezes Deus te deu o encargo de orar. Levante e ore. Não deixe que Satanás, não deixe você sem se encher do Espírito, mas se encha do Espírito. Ele fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha aqui, quem é que não tem um hino e um cântico espiritual que fala com ele? Quem é que não tem? Tem alguém aqui que não tem? Certamente você tem um hino que fala com você. Traga ele para a reunião. E não é para você se exibir, porque nisso há dissolução, mas é para louvar o Senhor. Irmão, nós devemos fazer tudo para louvar o Senhor. Nós devemos, sabe, nós não podemos ficar calados. Tem um hino que diz, calados, o inimigo ri. Abramos a nossa boca e confessemos que Jesus é o Senhor. Então fala assim, falando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, ontem o Senhor me mostrou que eu caí, aí o óculos fechou aqui, eu lembrei na hora, sou um vaso de barro, mas o Senhor está me protegendo. Obrigado, Jesus! Irmão, nós temos que dar graças a Deus por tudo.
Sabe a luta que você experimenta? A batalha que você experimenta? Sabe? Sabe aquela coisa que te incomoda? Graças a Deus por isso. O Senhor quer te tornar um vencedor, irmão. Nós passamos por lutas e batalhas para que Cristo seja formado em nós. Não é para nós nos exaltarmos, não, mas é para nós vencermos o inimigo. Nós precisamos dizer ao inimigo: arreda-te, Satanás. Nós precisamos ter autoridade para falar, lidar com as situações. E aí fala uma coisa muito difícil para mim, e às vezes para alguns irmãos aqui, espero que a maioria não tenha essa dificuldade, que é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar é algo precioso. Nós precisamos aprender a viver debaixo do governo de Cristo. Eu sinto, tem uma coisa que o Senhor tem me falado muito, e eu venho repetindo continuamente para mim, que eu sou um homem de dura serviço. Eu ainda estou muito no meu homem natural, muito na minha força, muito na minha habilidade. E a minha oração é: Senhor, me guia. Senhor, eu não sei, mas Tu és. Então, eu sinto que o Senhor, Ele quer nos fazer cada vez mais homens que cooperam com a sua volta. Na primeira vinda de Cristo, Deus usou um homem cheio do Espírito. Ele usou João Batista. Na segunda vinda de Cristo, ele fala assim, que ele ia encher toda a carne do seu Espírito. Aleluia! Irmãos, você quer apressar a vinda do Senhor? Quer ou não quer? Ou você está satisfeito com esse mundo? Nós precisamos de apressar a vinda do Senhor. Então, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos falar entre nós com hinos e cânticos espirituais. Que o Senhor nos enche do Espírito, irmãos. O Espírito do Senhor, ele fala que o pé fala, que às vezes você vai falar assim, não, eu sou apenas um pé. Ele fala que a mão fala, ele fala que o ouvido fala, todos os membros falam. Satanás ele fala assim, eu sou tímida. Pedi a minha esposa hoje para orar. Ela tem vergonha. Irmãos, estou expondo a minha esposa aqui. Me perdoa. Mas eu quero dizer o seguinte, não tenham vergonha de orar ao Senhor. Não tenham vergonha de falar para o Senhor. Bem-aventurado é aquele que derrama o óleo e unge a cabeça do Senhor e os seus pés. Que o Senhor possa nos dar essa visão, que eu não estou aqui para poder mostrar que eu tenho conhecimento espiritual. Eu não estou aqui para poder ser reconhecido entre os irmãos. Eu estou aqui para derramar o óleo precioso sobre o Senhor. Ele é tudo para nós, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é o Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos ler 1 Pedro 2, a partir do versículo 21. Ainda repercutindo, meditando sobre a última conferência que nós participamos. O Senhor me deu um sentimento e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Que diz o seguinte, porquanto, para isso mesmo foste chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga retamente. Aquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteis ao pastor e bispo da vossa alma. Gostaria que os irmãos destacassem aí, no verso 21, a palavra exemplo. Agora, João, capítulo 13, verso 15, principalmente. Mas vamos ler a partir do 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendei o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aí também a gente destaca, né, no verso 15, a palavra exemplo, né, segundo a nossa tradução. Bom, quando a gente pega o texto de 1 Pedro, a palavra aí, como traduzida como exemplo, ela é uma menção única no Novo Testamento. E quando a gente, né, vai ler o significado dessa palavra, fala como se fosse um molde, algo que era usado para alfabetizar. Então ali tinha como se fosse um tabuleiro, uma tábua, com todas as letras do alfabeto, onde aqueles que estavam aprendendo escreviam por cima. E o significado, né, segundo o Strong, é o seguinte: cópia escrita, que inclui todas as letras do alfabeto, dada aos iniciantes como uma ajuda para aprender a desenhá-los. Exemplo apresentado a alguém. Então, meditando sobre isso, o meu entendimento foi que aquilo ali, né, esse exemplo aí é como um princípio, é algo objetivo, é algo que deve ser aplicado, independente das situações, aquilo tem que ser aplicado. O resultado vai ser o mesmo também. Hoje de manhã, pensando sobre isso, eu lembrei que os irmãos foram fazer uma trilha, né, ontem. Então, eu acredito que aqueles que já têm mais alguma experiência, né, aqueles que já fizeram a mesma trilha ou outra parecida antes, eles foram na frente, né, e em lugares que poderia escorregar, ou lugares perigosos, falaram assim: pisa aqui, nesse lugar, pisa aqui, vai seguindo esses passos aqui para você não ter problema. Então, eu vejo que é isso que o Senhor fez. E ele deixou o princípio para cada um de nós para ser cumprido. Então, nós, como está lá em 1 Pedro, devemos seguir os seus passos, caminhar após ele. Então, é algo objetivo. Não depende de sentimento, não depende de interpretação própria, todos nós devemos seguir. Quando a gente chega no Evangelho de João, né, no capítulo 13, a gente vê a palavra lá, né, na nossa tradução, exemplo novamente. Só que aí já não é mais não é a mesma palavra no original. Essa palavra, por sinal, ela tem 6 menções, né, no Novo Testamento, tanto como positivo como negativo. Algo que nós devemos fazer e algo que nós devemos evitar. Então, ao ler também, né, o significado dessa palavra no original, fala assim, é um sinal sugestivo de algo, delineamento de algo, representação, figura, cópia, um exemplo por imitação,
de algo a ser imitado ou de um aviso que deve ser, daquilo que deve ser evitado. Então, também, usando como exemplo a trilha, eu acredito que alguns irmãos, né, algumas pessoas que já tinham feito essa trilha, tiveram alguns contratempos, né? O irmão está falando ali que teve até uma queda. Então, eu acredito que, com isso, eles obtiveram experiência. E, através dessa experiência, eles puderam ser utilizados como exemplo para outros. Então, o exemplo aqui, conforme o meu entendimento, já não é mais algo objetivo, é algo subjetivo. É algo que, quando aplicado a, né, um grupo de pessoas, ou uma amostra, vamos ter resultados diferentes. Então, é algo que não é mais aquele princípio, é um sentimento que o Senhor está gerando em cada um de nós. Tanto é que, quando nós lemos aqui, né, no verso 12, assim que ele volta à mesa, ele fala assim: compreendeis o que eu vos fiz? Então, não é mais, vocês viram o que eu fiz? Não, é compreendeis. Então, assim, pelo meu entendimento, eu entendo que é algo que depende de compreensão de cada um de nós. Então, se por um lado nós temos o princípio do Senhor, que deve ser seguido, nós devemos seguir os seus passos, nós também temos um exemplo que ele vai ser gerado em cada um de nós. É um sentimento que vai crescer dentro de cada um de nós. E quando a gente, né, começa a ver a forma que isso opera, né, a forma que nós vamos imitar esse exemplo, a gente vai lá para 1 Coríntios 11, 1. Vou citar para os irmãos aqui as outras 5 vezes que essa palavra aqui, né, no original, traduzida como exemplo, aparece, além do João 13, 15, Hebreus 8, 5, lá está traduzido como figura, Hebreus 9, 23, também como figura, Tiago 5, 10, um modelo, e quando a gente olha pelo aspecto negativo daquilo que deve ser evitado, está em Hebreus 4, 11 e 2 Pedro 2, 6. Aqui em 1 Coríntios 11, 1, fala assim, ó, sede meus imitadores, aqui Paulo falando, né? Como também eu sou de Cristo. Aqui a gente já se depara com uma outra palavra no original. Os irmãos me perdoem por, né, estar citando as palavras assim e lendo o significado, mas é só para os irmãos tentarem acompanhar, né, aquilo que me levou a compartilhar esse sentimento. Bom, essa palavra imitadores, ela aparece 7 vezes no Novo Testamento. 1 Coríntios 4,16, aqui em 1 Coríntios 11,1, Efésios 5,1, 1 Tessalonicenses 1,6, 2,14, Hebreus 6,12 e 1 Pedro 3,13. Em 4 dessas menções, né, quando a gente vai ler, quando a gente vai estudar sobre a forma verbal, o modo verbal do que ela aparece, é no imperativo. Então, nós podemos concluir que é um mandamento do Senhor. Sede meus imitadores. Então, o Senhor deixou um mandamento para cada um de nós. Ser imitador dele. Ou, aqui como no caso de Paulo, imitar, né, aqueles que o imitam. Então, é um mandamento do Senhor. E quando a gente vai, né, também ler o contexto e aplicação, a gente vê também que, a gente pode até ler aqui no capítulo 10, né, onde ele começa o assunto, a partir do 23, ele fala assim, ó,
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Aí ele vai falar sobre os costumes, e a gente chega aqui no 30. Ó. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado? Por causa daquilo por que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o contexto onde a palavra é aplicada, né, o ser imitador, é um contexto cotidiano. É aquela situação que nós vivemos no nosso dia a dia. Aqui, claro, o contexto deles era um. O nosso é outro, diferente. Mas, a partir do momento que nós temos esse sentimento em nós, gerado por Cristo, nós conseguimos imitá-lo. Independente se a situação que é nos apresentada é diferente daquela que ele e eles viveram. Agora, uma palavra que a gente não vê associada a nenhuma dessas menções, né, os textos que eu citei aí, é esforço. Não tem associação nenhuma de imitadores, né, eu falo a palavra no original, com esforço. Não é aquilo, por exemplo, esforce para entrar no descanso. Esforçai-vos para entrar, né, para o combate da fé, ou o reino é tomado por força e violência. Não tem associação entre o cumprimento desse mandamento e o esforço. Aqui a palavra no esforço essa eu vou me atrever a ler, agonizomai. Agonizomai. Essa é a palavra que, quando traduzida aqui em nossa Bíblia, está esforço. Então não vemos essa associação. E a gente pode fazer 3 indagações. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. As respostas para 3 perguntas. A primeira: o que nos habilita a seguir os passos do Senhor? Se é um mandamento do Senhor, imitai, né, a Deus, como está lá em Efésios, ou imitai a mim como eu imito ao Senhor, como está em 1 Coríntios. O que nos habilita a fazer isso? Por que não há requisição de esforço para que isso seja feito? E da mesma forma que não é requerido um esforço para isso, também não há uma promessa vinculada. Por quê? Essa última eu queria perguntar da seguinte forma: por que não é uma causa e sim uma consequência? Já responde a primeira, ou seja, não há promessa, por quê? Porque já é a consequência. Mas por que uma consequência e não uma causa? Como outros mandamentos que a gente poderia associar aqui, falar assim, a partir do momento que a gente cumpre esse mandamento, a gente recebe isso em troca. Né, como mandamento lá, honrai o pai e mãe para que sejam acrescidos os dias aqui na terra. Aí é uma promessa vinculada. Mas não é o caso aqui. Bom, a primeira resposta, o irmão que compartilhou antes aqui, ele já falou. A partir do momento que o Senhor, né, ele, em sua obra, ele morreu por cada um de nós, ele criou uma identidade de natureza. Então, nós temos uma identidade de natureza com ele. E é isso que nos permite seguir o exemplo dele. Seguir os passos, mas principalmente seguir o exemplo dele. É essa vida que está crescendo dentro de cada um de nós que permite, que gera em nós esse sentimento e nos habilita a seguir o seu exemplo, a se tornar um imitador dele. Não teria outra forma. E o que nos auxilia nisso é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que o Senhor morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, ele compartilhou com cada um de nós o seu Espírito. E assim nós podemos seguir os teus passos, nós podemos seguir o teu exemplo.
Ninguém pode imitar a Deus se não for filho de Deus. Porque quando nos tornamos filho, ele compartilha a sua natureza conosco. Agora há uma identidade de natureza. E essa natureza é que nos permite imitar os seus passos. Então nós recebemos o poder da vida de Deus para que possamos cumprir os seus mandamentos. E além de uma identidade, por sermos da mesma família, recebemos o Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor por isso, né? A obra do Senhor é tão maravilhosa, tão completa, que quando a gente para, né, um pouquinho para meditar na palavra do Senhor, ela contempla cada uma das áreas da nossa vida. Todas as necessidades que nós poderíamos ter, que nós não a temos, ele já supriu cada uma delas. Então, antes dele dar o mandamento, ele já propiciou, né, ele proporcionou a forma de nós cumprirmos. E nesse caso aqui, não exige de nós nada, a não ser o crer. Acreditar que o Senhor verdadeiramente é o nosso Salvador. E assim nós estamos habilitados. Então nós podemos ver que é o Espírito agindo em cada um que permite seguir os passos do Senhor. John Stott, aquele livro Cristianismo Básico, ele fala o seguinte, se o Espírito de Jesus vier morar em mim, então poderei viver uma vida assim. Esse é o segredo da santificação cristã. Não precisamos nos esforçar para viver como Jesus, mas pedir que Ele mande seu Espírito para viver em nós. Tê-lo como nosso exemplo não é suficiente. Nós necessitamos dele como Salvador. Muitas pessoas que conhecem Jesus, o Jesus histórico, né, e não são cristãos ou não creem no Senhor como seu Salvador, eles até tentam imitar a vida do Senhor. Então, eles tentam aplicar no casamento, eles tentam aplicar com o pai ou com os filhos. Fala assim, eu entendo que o Senhor realmente teve uma vida perfeita. Então, eu vou tentar imitá-lo. Eu vou tentar fazer algumas coisas que eu sei que ele faz. Até conhecem, né, as Escrituras, conhecem a Bíblia, e tentam aplicar isso no seu dia a dia. Mas isso não é suficiente. Tê-lo como exemplo não é suficiente. Nós até podemos pegar lá, né, conforme está em 1 Pedro, e tentar seguir os seus passos, um após o outro. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos dele como Salvador. Esse exemplo, para nós, ele não tem que ser só algo, né, que nós contemplamos, não. É a vida dele sendo formada em cada um de nós. Então, é através desta forma, né, é dessa forma que nós conseguimos verdadeiramente imitar o Senhor, imitar os seus passos, imitar a Deus. É a partir do momento que ele se torna parte de nós. Então, a vida de Cristo só é manifesta em alguém regenerado. É uma fonte que jorra de dentro para fora. Aqueles que tentam imitá-lo sem tê-lo como Salvador, fazem isso de fora para dentro. Eles tentam se amoldar. Aí sim exige muito esforço, porque em cada situação que que esses se deparam, eles vão ter que formular, vão ter que ser muito diligentes para conseguir aplicar aquilo. Mas aqueles que foram regenerados, aqueles que receberam essa vida, essa nova natureza, isso flui. É uma fonte que flui. Não precisa de esforço, é natural. Quando a gente vê os próprios discípulos, né? A gente tem um evento lá em Lucas 22, 24. A gente pode ler rapidamente. Aqui durante, né, a festa da Páscoa, surgiu uma discussão entre eles, né? Suscitaram também entre si uma discussão
sobre qual deles parecia ser o maior. Quando a gente vê aqui, parecia ser o maior. Então, eles estavam preocupados com a imagem que eles passavam. Quando a gente lê na versão King James, fala assim, ó, aquele que deveria ser considerado maior. Então, além de preocupar com a imagem, estavam se preocupando também com uma posição. Aquele que deveria ser considerado. Então, mesmo caminhando ao lado de Jesus já há 3 anos e meio, eles queriam sim imitar o Senhor, eles queriam imitá-lo, eles queriam seguir os seus passos, tinham como exemplo. Mas o que brotava disso não era a vida de Cristo, eles estavam disputando ainda um lugar. Eles estavam disputando uma posição. Eles ainda não haviam sido regenerados. A obra do Senhor não havia sido concluída, o Espírito não havia sido enviado. Então, mesmo que eles tinham um desejo de se tornar como o Senhor, eles viam o exemplo e queriam segui-lo, eles não estavam habilitados a isso ainda. Então, era limitado. O máximo que eles poderiam chegar é aquilo ali, de querer parecer com o Senhor. Sobre isso, o Wiersbe, ele fala o seguinte, essa a gente pode ver que, a partir do momento que houve a discussão, o Senhor deu uma resposta. Deu uma resposta aqui, a partir do 24, do versículo 25, e deu uma resposta prática também, que é a que nós lemos lá em João 13. E sobre isso o Wiersbe fala, o servo não é maior do que o seu senhor. Assim, se o senhor tornou-se um servo, o que é feito dos servos? Ficam no mesmo nível que o Senhor. Ao se tornar um servo, Jesus não nos empurrou para baixo. Ele nos elevou, dignificou o sacrifício e o serviço. O homem verdadeiramente grande é aquele que faz os outros se sentirem grandes. E foi isso que Jesus fez com seus discípulos, ensinando-os a servir. Então, esse é o resultado imediato daquilo que o Senhor fez naquele momento, na posição que ele se colocou. O resultado imediato foi esse. Ele se colocou no mesmo nível dos discípulos, ou colocou os discípulos em seu nível, pelo menos momentaneamente. Esse é o resultado que nós vemos. Agora, o resultado permanente. Em sua obra salvadora, o Senhor compartilhou conosco a sua natureza e habilitando-nos a seguir seu exemplo, fazendo servos um dos outros. Por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, é o que a gente vê lá em Filipenses 2. Então, assim, os apóstolos, já apóstolos, puderam imitar os passos do Senhor. A partir do momento que a obra foi concluída, o Espírito foi enviado, eles puderam verdadeiramente imitar e se tornaram imitáveis também, como o caso de Paulo. Então, respondendo à última pergunta, por que é uma consequência e não uma causa? Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, repetindo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós só podemos imitar ao Senhor porque Ele nos tornou filhos amados. Ele nos amou. E o amor dele não foi só algo teórico, foi prático. Ele se entregou por cada um de nós. Então, a partir do momento que nós, filhos amados, nós somos filhos amados,
Agora sim, nós podemos imitá-lo, e não o contrário. Não é porque eu tento me aprimorar, melhorar minhas capacidades, evoluir, que eu vou me tornar um filho amado, não. Ele me amou muito antes disso. Exatamente por eu ser um filho amado, eu posso imitá-lo, imitar os seus passos. Então, que a gente, né, permita que a vida do Senhor Jesus cresça em cada um de nós. Porque é dessa forma que nós vamos imitá-los. É dessa forma que verdadeiramente, né, nós vamos ver o mandamento do Senhor, mais um deles, sendo cumprido em cada um de nós. Sem esforço, não é por esforço. É algo natural, é algo orgânico. A partir do momento que nós cremos no Senhor e nós já o fizemos, o Espírito, né, nos auxilia. A forma de encher do Espírito, o irmão compartilhou, né? Versos 18 a 20 de Efésios 5. Nós já sabemos como. E nós precisamos verdadeiramente nos encher do Espírito. E as características, né, de Cristo vão sendo manifestas em cada um de nós. A característica principal de um imitador do Senhor é andar em amor. Amor, ele exige de cada um de nós humildade, sujeição, né, sujeitai-vos uns aos outros, o temor do Senhor. Então, ele vai exigir isso de cada um de nós. E aqui no verso 2 de Efésios fala claramente, ele exige de cada um de nós sacrifício. São sacrifícios diários. Muitas vezes, né, em nosso dia a dia, nas situações cotidianas, corriqueiras, por exemplo, um marido, uma esposa, ele sempre exige do cônjuge, né? Você precisa melhorar nisso, você precisa fazer isso. E muitas vezes, aquele que está ouvindo fala, não, eu desejo fazer isso, eu vou fazer isso. Então, até pensa, medita, o que Cristo faria nessa situação? Ele aplica isso na vida dele. Mas aquilo só será natural a partir do momento que essa vida crescer em nós. A partir do momento que a vida de Cristo crescer em nós, até essas situações que são bem corriqueiras vão ser tocadas por Ele. Esse sentimento vai brotar dentro de cada um, vai crescer dentro de cada um de nós. E a partir desse momento, a gente não vai ser só mais um imitador. A gente vai tornar-se também imitável. Outros nos verão e poderão falar assim, não, eu desejo isso também. Como que isso, né? Como que você alcançou isso? Como que você permitiu que o Senhor crescesse tanto que eu já nem te vejo mais, eu vejo Cristo em você. E esse é o desejo do Senhor. É que cada um, né, que nos cerca veja Cristo em nós, que essa vida cresça. Em nome do Senhor. Bem. O finalzinho de Abacuque. Abacuque é um dos meus profetas prediletos. E o final de Abacuque é interessante a gente ver aqui como Abacuque ele mudou a maneira de falar. No decorrer do livro, ele ficou assustado quando o Senhor diz que ele enviaria os caldeus para trazer julgamento, né? Mas a gente vê uma mudança na vida dele que no final ele fez um salmo de louvor. Havia alguns sacerdotes, alguns levitas que profetizavam por meio de salmos. E ele fez essa parte final é um salmo, a estrutura é um salmo, né? E ele acaba o final de Abacuque falando o seguinte: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me habitar por lugares altos. Faz-me caminhar por lugares altos. Tem uma tradução, vale a pena ver as outras traduções. Aqui na Nova Versão Internacional fala assim:
fala: o Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os dos servos e faz-me andar, ele me habilita a andar nos lugares altos. Havia uma irmã que morava, era missionária em Israel, ela escreveu até um livro, e ela comentou o seguinte, que talvez a gente que more no Ocidente, a gente não faça a mínima ideia do que quer dizer essa expressão. Mas ela via isso acontecendo ali em Israel, e ela diz o seguinte, que a maneira que a corça anda, ela vai atrás do servo, né, do macho, né? E a maneira deles andarem é o seguinte: eles pulam de despenhadeiro a despenhadeiro. Se os irmãos quiserem ver, isso é verdade. A gente pode pesquisar aqui no Google e a gente vai ver que eles pulam de um despenhadeiro ao outro e caem no lugar certo. E essa irmã falou o seguinte, que o servo vai na frente e ele deixa as pegadas. E a corça, ela pula atrás dele e pisa nas pegadas dele. E eu acho que tem a ver com o que o Tiago falou, mas tem um segredo aqui, né? Eu acho, nesse versículo, que fala o seguinte, que o Senhor, o soberano, faz os meus pés como da corça. Eu não tenho poder de andar nas pegadas dele, eu não tenho pé de corça, eu não nasci assim. Muito pelo contrário. Eu não quero seguir o Senhor. Mas, assim, ele deseja transformar os nossos pés em pés de corça, para que nós os sigamos, né? E eu creio, assim, que ele faz isso por meio da na nossa vida, ele deseja nos transformar em imagem de Cristo, né? E ele vai trazer situações de aperto, né? E eu creio que é ele que faz. E eu tenho pedido para o Senhor, eu quero ter esse pé. Eu não dou conta, eu não tenho poder de fazer meu pé virar um pé de corça, não tenho. Mas, Senhor, cumpre a sua promessa na minha vida. Eu quero seguir após ti, eu quero ser como essa corça, Senhor. Então, assim, eu fui muito consolada com esse versículo, sabe? Assim, é algo que não existe em nós, mas o Senhor, ele deseja fazer isso em nós, né?